Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 419, diálogo com a Sombra Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o intelectual, que também é uma outra categoria, uma outra classe, por isso que o grupo tem que ter conhecimento, tem que estar preparado, tem que ter disciplina, compromisso, responsabilidade. Porque é preciso entender que todos esses grupos comparecem à casa espírita, principalmente no trabalho de desobsessão, ficando a cargo e responsabilidade do doutrinador, através do diálogo com todos esses espíritos, descobrir, através do conhecimento dele, através do tato, da paciência, da tolerância, através do amor, descobrir vou usar dessa forma, com quem ele está falando. Se é com o materialista, se é com o intelectual, mas materialista até que ponto? Intelectual até que ponto? Ateu até que ponto? Vingador, planejador, até que ponto? Porque existem escalas. Ninguém, no nível que nós nos encontramos, é pleno. Existe uma escala evolutiva, mesmo nestas condições. Por isso é preciso que o doutrinador tenha conhecimento, que o grupo sério, homogêneo, com muita responsabilidade, porque observa só para você ver por que nós estamos dizendo isso. O intelectual. Nem sempre o intelectual é materialista. Hermínio Miranda que está dizendo aqui. Mas eu concordo com ele, porque eu sempre soube disso. Eu sempre soube isso. Nem sempre é materialista. Então, a escala cromática aqui é ampla e variada. A escala cromática, a escala evolutiva, a desigualdade, né? Encontramos-los de todos os feitios, variedades e tendências. Aos descrentes, então existe os intelectuais descrentes, indiferentes. Aos intelectuais, existem os intelectuais materialistas, espiritualistas, religiosos ou não, escritores, sacerdotes,
artistas, poetas, médicos, advogados, nobres, ricos, pobres, quase sempre se deixaram dominar por invencível vaidade, fracassando na provação da inteligência, porque não deixa de ser uma prova e uma expiação. Pode ter certeza-se de que é uma prova e uma expiação, que quase sempre o indivíduo falhou. O indivíduo que falhou na existência passada. Nesta, ele está tendo a oportunidade de tentar consertar onde ele mais foi falho, onde ele mais falhou. No binômio cérebro-coração, no qual o homem deve buscar equilíbrio, deixaram disparar na frente um dos componentes em sacrifício do outro. Brilhantes, demoram-se na doce e venenosa contemplação narcisista, olha só, narcisistas, da própria inteligência, fascinados pelos seus mecanismos, suas engenhosidades e os belos pensamentos que produzem, julgam-se geniais. Não existem essas pessoas que realmente são narcisistas. Elas se julgam, né? As célebres. Elas se julgam acima de todas as pessoas. Eu conheço pessoas, faz parte do estudo, só não posso dizer nomes, que, por exemplo, você chega e diz assim, essa é um amigo meu, eu tenho um notebook que é uma maravilha. O meu notebook é de 1 tera. 1 tera. Ele fala assim, você tem 2 notebooks? Tenho. Aliás, você tem 1 notebook? Tenho. Isso não é nada. Eu tenho 2. Tudo. Ele tem 2. Mas é impressionante que você chega na casa dele e não tem nenhum. Você chega na casa dele e pede ele emprestado um dos 2 notebooks que ele havia dito que tinha. Ele inventa tudo quanto é desculpa e diz assim, por que você não me avisou? Antes de você chegar, emprestei os 2 para um amigo meu. Tem fundamento um raciocínio desse? Então, julgam-se geniais. E muitas vezes o são mesmo. São bons argumentadores, de fato, são bons argumentadores. Porque eles têm um argumento que você nem imagina. E quando movidos para objetivos bem definidos, tornam-se verdadeiramente difíceis de serem despertados, pois se acham
solidamente convencidos do poder e da força das suas próprias fantasias. Suas doutrinas, seus sofismas e suas autojustificações. Eles encontram-se de uma certa forma, esses seres encontram-se de uma tal forma, assim, tão cegos, que eles não permitem que você adentre o espaço deles, pois eles crê serem invencíveis, melhores em tudo. São os melhores escritores do mundo. Eles são os melhores sacerdotes, artistas, poetas. Eles acreditam ser os melhores médicos do mundo, professores. Mas é preciso entender que isso tudo não passa de uma fantasia, de uma vaidade, que tem origem no orgulho, no egoísmo, no ciúme, na arrogância, porque quase sempre todo arrogante tem a narina em pé. Todo arrogante, além de ter a narina em pé, eles crê serem invencíveis. Mas, enquanto estão de posse do domínio, pois quando perdem o domínio, se mostram pessoas totalmente fragilizadas em todas as áreas, emocionalmente, psicologicamente. São pessoas totalmente desestruturadas, porque é preciso dizer que essas condições todas não deixa e não passa-se de um processo obsessivo. É um grau de obsessão. É um grau de obsessão esse narcisismo. Porque ele é narcisista. Tudo que ele possui, tudo nele é melhor do que nos outros. Então, a partir do momento que a pessoa acredita que tudo que ele possui é melhor que dos outros, isso mostra um grande transtorno, uma grande perturbação. Com todo respeito, eu nasci sabendo pintar quadro. Nunca comentei isso com muitas pessoas, mas os meus quadros já foram elogiados por grandes mestres da pintura. Nunca tive aula, nunca tomei aula com ninguém. Mas eu mesmo não acredito no que muitas pessoas dizem, porque eu estou sempre procurando me melhorar cada dia que passa.
Por isso, muitas pessoas batem os olhos nos meus quadros e dizem assim: é interessante, cada quadro parece um mais perfeito que o outro. Mas é a realidade. No dia anterior, eu invisto tudo naquele dia, naquele quadro. Eu dou o melhor de mim. Terminei, encerrei o compromisso com aquele quadro. Não há como aperfeiçoar mais aquele quadro. Eu esgotei todas as possibilidades. Mas eu tenho em mente que o próximo eu posso desenvolver outra técnica nele, que fica melhor que o quadro anterior. Por isso muitas pessoas dizem assim: nossa, mas é engraçado. Parece que esse quadro está mais bonito que o anterior. Concordo com as pessoas, porque nós devemos ser assim. Nós temos que ser assim. Mas a pessoa narcisista, ela não pensa dessa forma. Então vejamos, vemos-los às vezes na condição de ex-sacerdotes, também como exímios criadores de tais sofismas, estudaram profundamente os evangelhos e a teologia ortodoxa, leram seus filósofos, escreveram tratados, pregaram sermões belíssimos do ponto de vista literário e tanto consolidaram suas construções que acabaram acreditando nelas. Olha só para você ver. De tanto acabaram acreditando nelas. São estes que constituem o diálogo mais difícil para o doutrinador. Esses, quando se manifestam no campo vibracional do médium, o diálogo entre ele e o doutrinador não é fácil. Porque é preciso entender que ele é conhecedor de ciências, filosofias, teologias, o que nem sempre o coitadinho do doutrinador teve tempo de estudar estas matérias todas. Mas não é por isso que continue o doutrinador na humildade, na paciência e mediante a arrogância de determinados espíritos, assuma, é melhor. Você, doutrinador, assuma a tua ignorância de conhecimento. Olha, eu confesso a você que eu não tenho vírgula do conhecimento que você tem. Por esse motivo, eu peço a você que me perdoe por eu não conseguir dialogar à altura do conhecimento que você possui. Te peço perdão, mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que eu não tenho o conhecimento que você tem. Não, eu não tenho, admito. Porque admitir a verdade é uma virtude.
Mas eu confesso a você que eu tenho lutado muito para te amar. Meu coração encontra-se repleto de amor nesse instante por você. E você sabe que não há nada maior que o amor. Você tem conhecimento, mas eu tenho amor por você. Gente, posso dizer uma coisa? Isso desmorona qualquer edifício. A pessoa, o espírito pode se manifestar ali na condição de um ditador. Ele se cala. Porque ele fica sem argumento. O amor, ele anestesia toda a arrogância daquele intelectual narcisista, exibicionista, ignorante na condição de tentar humilhar a outra pessoa. Então, não se exaltam, nem dão murros. Eles não se exaltam e nem dão murros. Parecem mesmo suaves e tranquilos. Têm respostas prontas e engenhosas. Eles têm respostas prontas e engenhosas, embaraçosas. Se o doutrinador não for de fato um expert, eles embaraçam a trajetória do doutrinador. Porque eles são maquiavélicos. Eles sabem responder. Eles respondem a tudo. Então, é preciso, né? Então, eles têm respostas prontas e engenhosas para tudo. Fazem perguntas bem formuladas. Eles fazem cada pergunta tão bem formuladas que deixa o doutrinador com a cabeça branca igual a minha, procurando confundir para desarvorar o interlocutor. Por que eles fazem isso? Por que eles formulam essas perguntas muito bem? Por que eles usam uma dicção perfeita? Por quê? Com um propósito. Que propósito é esse? De confundir e desarvorar o interlocutor. Quem é o interlocutor? Tanto o doutrinador quanto os médios presentes ali no ambiente que ouve, né, aquela manifestação, aquela mensagem. Porque é preciso entender que a comunicação, ela se dá através das vibrações. Já dissemos, eu vou repetir isso. Espírito nenhum entra no médium. A comunicação se dá perispírito a perispírito, espírito desencarnado a alma encarnada. É preciso dizer que se não é a presença dos dois perispíritos, tanto do médium quanto do desencarnado, impossível seria a manifestação. Só que os médios ali presentes são responsáveis também pela harmonia nos trabalhos de desobsessão.
porque mediante estas situações, estas perguntas bem formuladas por esses espíritos ardilosos, esses espíritos geniais, né? Mediante essas tramas todas, eles podem e eles sabem que eles conseguem desestruturar os médios ali próximo àquela manifestação, porque os médios pensam assim: nossa, e agora? O espírito fez essa pergunta ao doutrinador. Como o doutrinador agirá de agora em diante? Vamos ficar atentos para a resposta do doutrinador. Isso é um desequilíbrio da equipe mediúnica. Porque os médios não devem se preocupar com o que o doutrinador responderá. E sim orar pelo doutrinador e pelos espíritos manifestantes. Se preocupar com o que ocorre é desequilibrar e, obviamente, pôr por água abaixo, perdendo todo o êxito dos trabalhos. Então, até o próximo vídeo, até o próximo dia.